Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conexão Palestra, de torcedor para torcedor. Eu sou Daniel Angrimani, estou fazendo conexão aqui do Brasil com o Rafael Capone, que está na Holanda. E a gente vai conversar hoje, um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro e um pouquinho sobre o pós-jogo do Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão no Allianz Parque, que foi 0-0. Capone, fala aí para mim a sua percepção desse jogo. Eu comentei no nosso pré-jogo, tinha medo do jogo ficar enroscado, né? Palmeiras ficar ali. O jogo do Palmeiras muitas vezes não encaixa com o São Paulo, né? E foi o que aconteceu, né? Boca maldita. Não foi. Palmeiras não entrou com o espírito que deveria, não entrou concentrado, não conseguiu se impor dentro de casa e não começou bem o jogo. Diria até que o São Paulo estava melhor que o Palmeiras, até o momento da expulsão, né? E aí foi o Palmeiras que se vira tão bem, né, quando tem um jogador expulso. O contrário não foi verdade, porque não conseguiu se impor com a mais, né? Isso, assim, fez pressão, né, teve bola, mas muito cruzamento, muita jogada igual, sem criatividade, sem uma jogada mais trabalhada. Ruim, não foi bom o jogo, né? Podia ter saído facilmente aí com 3 pontos, perdendo um pênalti, né, pô. Scarpa batendo mal o pênalti, depois acho que sentiu o psicológico também, depois não conseguiu acertar nenhuma jogada. Hendrick, cavou uma expulsão muito boa ali, fez a parte dele, eu acho. Mesmo assim, com 2 a mais, e ainda com muito tempo de acréscimo, o Palmeiras continuou afobado, né? Passe errado, passe básico, assim, de bola que não ia, e a torcida ficando angustiada. Assim, não vou ligar o sinal vermelho, a mídia, ela é complicada, né? O Palmeiras empatou 2 jogos, já vem todo mundo para cima da gente, né? O pior Tá em time do perigo o Campeonato título. Brasileiro. Exato, exato. Isso é É normal que histórico. aconteça, né? Mas a gente não pode dar o sinal vermelho ainda. Acho que é normal oscilar um pouco, o campeonato é muito longo, mas vem do jogo chato também, o empate com o Atlético Goianiense chato, né, que poderia ter sido com a vitória, e um clássico que com certeza podia ter sido com a vitória, assim. Então, esquisito. Cara, eu acho que, assim, teve todas as condições de fazer o placar, você tá certo, eu concordo com você. Só que a impressão que eu tenho, cara, é que se o Palmeiras estiver jogando até hoje, já tá 0-0, do jeito que tava jogando, né? Cara, não ia entrar a bola, não ia Não entrar a ia, bola cara. domingo, cara. Não Tem ia dia que entrar a não bola vai, domingo. cara, tem dia que não vai, né? Tem dia, cara, tem dia que não vai, mas assim, o importante é o contexto do jogo. Jogou bem? Não jogou, entendeu? Porque o dia que você joga bem e não faz o gol, beleza, você ainda sai com aquela coisa. Agora, o dia que não joga bem e fica uma sensação esquisita. Ainda Vamos dar mais um sendo o segundo destaque, jogo. é, vamos dar um destaque negativo aí pro jogo. Quem que é o seu destaque negativo? Assim, sem querer queimar ninguém, né? Mas se você pudesse falar que foi um destaque negativo do Palmeiras. Cara, é muito difícil falar com o Scarpa o destaque negativo, né? Mas acho que ficou um pouco na conta dele ontem, né? Ele vai ser o melhor jogador do campeonato, né? E ontem ele errou, né? Não estava regular até perder o pênalti. Depois que ele perdeu o pênalti, ele sentiu. Ele queria fazer o gol de qualquer jeito, né? Eu continuo falando, né? Menino, para mim não dá mais. Desculpa, vou ressaltar aqui. Ele é descabeçado, ele chuta porque é bola. Pode fazer um outro ali, mas falta muito ainda para ele. Teve um lance, né, cara, que o menino vai bater a falta, meu, o Hendrick, tipo, achou um espaço, tava livre, assim, tipo, era assim, o Hendrick ia fazer o gol? Não sei, mas assim, ia ser mais inteligente do que ele tentar ajudar direto. Aí o menino faz o que a gente sempre fala, ele tenta o lance direto. Entendeu? E aí ele tentou, assim, não faltou cabeça no final do jogo pro Palmeiras para ter calma, porque era só, desculpa, era só fazer o gol ali, assim. Era ter um pouco de cabeça, trabalhar um pouco a bola que ia dar certo. E não teve, cara. Faz muito tempo que eu não vejo o Palmeiras sem cabeça. Vinha sendo um time cascudo, consistente, sabendo jogar na adversidade. E ontem não soube. Ontem Será falhou. que estão sentindo a pressão do final do campeonato? Não sei. Tomara que não. Destaque positivo pro time de ontem. O Sakauen, que apesar de não ter participado muito do jogo, foi uma surpresa agradável pra caramba. Ele pegar a bola de uma arrancada e expulsar um jogador dos caras. Eu acho que esse é um destaque bem positivo. Olha, difícil falar ali quem sobressaiu. Dudu não foi bem também. Não, vamos deixar o Hendrick, vai, vamos dar uma moral pro menino. Vou deixar o Hendrick. Acho que o jogo foi tão escrito que ficou pro Hendrick esse posto de parte boa do jogo. Que parte do jogo. Cara, assim, eu fiz uns trabalhos de nerd, né? E aí eu fui ver como é que a gente poderia ganhar o campeonato agora, fazendo contagem de pontos. A gente tinha feito uma inicialmente, né? Quando estava 12. Agora falta menos, né? Então, assim, eu refiz os cálculos. E, assim, se o Internacional ganhar todos os jogos, tá? Eu tô fazendo esse cálculo. A gente tem que vencer 3 e empatar 1.
né? Então, assim, para a gente ser campeão do Brasileirão 2022 e ser 11 vezes campeão nacional, né? A gente tem pela frente Avaí em casa, Atlético Paranaense fora, uma semana antes da Libertadores, Fortaleza fora, Cuiabá fora, América Mineiro em casa, Internacional fora. Ou seja, a gente tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora, certo? Dos 3 jogos em casa, a gente tem Avaí, Fortaleza e América Mineiro. Eu acho que esses são os pontos que a gente tem que fazer aqui em casa, né? O empate fora, a gente pode conseguir contra o Atlético Paranaense ou contra o Cuiabá, né? Então, assim, existe possibilidade, né, cara? Assim, eu volto a falar, cara, eu não acho que a tabela do Palmeiras é impossível, velho. Tipo, pelo contrário, o mais difícil a gente Cara, já vamos passou. lá. A tabela não está adversa para a situação, né? São jogos totalmente factíveis de ganhar, né? Todos esses daí, né? E obviamente que não é o cenário ideal chegar no último jogo dependendo de uma vitória, né? Porque seria um confronto direto com o Nacional, seria bem complicado, até porque se chegasse nesse ponto, eles teriam um psicológico muito melhor que o nosso, né? Total. Mas não creio nesse ponto. Você não vou ligar o sinal vermelho e vou confiar. Por enquanto, Eu essa é a também. minha meu sentimento. Beleza, então. Valeu, Capor. Essa foi a Conexão Palestra de hoje. E nos vemos por aí, certo? É isso aí, avante palestra.